Continue orando. Elas irão acontecer. Primeiro, deixa eu explicar algo aqui. Você viu, nós começamos a fazer uma divulgação nessa semana. Nós teríamos uma preleitora hoje, mas ela teve que cancelar a estada dela aqui, porque ela tem um problema, o pai tem um problema, e parece que de saúde, e se agravou nesses últimos dias. Então, quinta-feira, ela solicitou que cancelasse essa vinda dela. Nós vamos reagendar uma próxima oportunidade para ela. Deixamos em aberto isso. Então, ela solicitou desculpas, agradeceu, mas por acompanhar o pai, ela não pode estar conosco hoje por causa desse problema de saúde do pai que se agravou. Então, vocês vão ter que se contentar comigo. Esse aí, cabelo loiro. Aquele queria até me arranjar uma peruca, né? Mas eu falei, não é para tanto também, né? O que vai ocorrer aqui nessa noite? Preciso situar você primeiramente. Nós iremos pontuar, hoje é um culto temático, tá bom? Hoje nós iremos conversar com algo muito importante. Agosto é o mês lilás. Você sabe o que isso significa? Alguém tem ideia? Mulheres? Quantas mulheres que aqui estão sabem o que significa agosto lilás? Levanta a mão. Nenhuma. Uma. Duas. Quem mais? Duas mulheres. Então, estamos no caminho certo. Agosto. O Agosto Lilás. Ele é a campanha nacional, tá bom? De conscientização sobre a violência contra a mulher. Então, o mês de agosto é um mês que fala ou trabalha-se a ideia, a comunicação, a informação contra a violência que ocorre contra a mulher. Então, hoje é um culto temático, é um culto onde nós iremos entender algumas coisas, nós iremos falar, trazer dados para vocês. Já vou adiantar para vocês que toda essa informação e mais algumas informações estarão com a Jaque e com a Keila. Elas já estão, já enviei para o grupo lá, elas devem compartilhar isso com vocês depois no grupo de mulheres. As informações, os dados, onde você precisa ver essas informações. Então, está tudo lá. Tudo que eu vou falar, eu não conseguirei falar tudo, mas tudo que eu for falando, você tem nesse material que foi feito para você e mais um outro material. Isso é bom você ter. Isso é bom você expandir essa informação, levar essa informação para frente. Porque a informação é poder. Conhecimento é poder. Você saber como se defender, saber aonde chegar, aonde coletar, aonde buscar ajuda, isso é necessário, isso é importante. Você vai ver que isso não é um caso diferente entre nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, graças nós te damos por essa noite e queremos apresentar a Ti esse momento onde vamos compartilhar da Tua Palavra. Que Tua Palavra soe ao nosso coração, soe a nossa mente e nos transforme. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você, no comecinho do louvor, você ouviu uma sonora falando da história de Tamar. Eu queria que você abrisse o texto de 2 Samuel, capítulo 13, verso 1. O grito de Tamar. O grito de Tamar é um símbolo. É o grito de toda mulher. É o grito de desespero, é o grito de socorro, é o grito de pedido de ajuda. Esse é o grito de Tamar. 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 22, você tem a história de Tamar. Tamar é a filha do rei Davi.
Tamar é uma moça linda, bonita. A Bíblia classifica Tamar como uma moça muito bonita. Ela é irmã de Aminon, ela é irmã de Absalão e ela é meia-irmã de Aminon. Então, Aminon sente um forte desejo, uma forte atração pela sua meia-irmã, chamada Tamar. E o contexto dessa história que eu estou relatando, não vou entrar verso a verso, só para você ter um panorama do que vai ocorrer. Este irmão, meio-irmão Bola, junto com um amigo, Jonadab, eles vão elaborar maquinar uma história para que Tamar possa vir à casa de Aminon. Então é solicitado ao rei Davi, o rei Davi vai fazer uma visita a Aminon, Aminon finge que está doente e pede para que sua irmã venha, cozinhe uns bolos, vamos dizer assim, dê na boquinha de Aminon, né? Aquela ideia, estou tão dodóizinho, faça um bolinho, coloque na minha boquinha e tal. E tudo isso era uma trama, tudo isso era um plano, tudo isso era um engano. Então Tamar, autorizada pelo pai, é uma moça bela, virgem, vai à casa do seu meio-irmão, cozinha ali para o seu irmão bolos, e de repente seu irmão pede para que todos os servos saiam daquele ambiente, e quando todos saíram, ele solicita para que a sua irmã entre naquele quarto e dê a ele aquele bolinho na sua boquinha e coisas desse tipo. E quando ela está naquele ambiente, ele, sendo mais forte do que ela, ele se apodera dela e causa ali o abuso sexual, ele violenta Tamar. Ele acaba com a dignidade de Tamar, ele humilha Tamar no ambiente privado. E de repente, no ambiente privado, ele se enoja, aquilo que era paixão, aquilo que era desejo, depois do ato concebido, ele simplesmente expulsa Tamar de sua casa. Tamar vai para a rua. Agora Tamar passa a vergonha pública, não só vergonha no privado, ela também agora passa a vergonha dentro do ambiente externo. Então, na via pública, na rua, todos agora estão olhando Tamar com suas vestes reais que simbolizavam a filha de um rei que era virgem, agora não mais virgem, toda a sua túnica, toda a sua roupa rasgada. Ela então começa a jogar cinza, poeira sobre a cabeça, se descabelar, colocar a mão no rosto e começa a sair chorando, gritando por meio da via pública, até que seu irmão Absalão, ele observa sua irmã e ele toma conhecimento de tudo que está acontecendo. Essa história de Tamar é muito interessante, porque você tem dentro desse ambiente toda essa violência ocorrendo, toda essa maquinação ocorrendo, mas o que você tem de mais interessante nessa história é aquilo que acontece de uma forma comum, como com qualquer mulher, praticamente. Você verá isso nos dados, e principalmente entre as mulheres evangélicas. Silêncio. Silêncio. Silêncio de um pai, silêncio de um irmão, silêncio, silêncio, silêncio absoluto. E Tamar, a vítima, fica com toda a desgraça possível sobre a vida dela. Não há cura, não há um pai que escute, há um irmão que quer se vingar. Acolhe a irmã, mas ele quer simplesmente se vingar. Então, esse ato de violência que começa com um desejo que não poderia ocorrer, vai entrando em um ambiente de abuso sexual, depois um ambiente de violência, de morte, de um homem, um pai negligente que não observa, que não toma atitude nenhuma. E esse é um caso, parece que é um caso somente bíblico, mas é um caso comum. É um caso real, é um caso que pode estar ocorrendo do seu lado e você talvez nem saiba disso.
É um caso muito comum. A história de Tamar, ela simboliza a história de diversas mulheres, principalmente mulheres evangélicas, que são não somente agredidas, são humilhadas, abusadas, expostas publicamente a diversos tipos de constrangimentos. Eu posso falar com causa própria. Eu nasci, eu vivi em um ambiente tóxico. Eu vivi em um ambiente de um pai violento. Eu presenciei meu pai por diversas vezes bater na minha mãe. Meu pai quebrou a perna da minha mãe. Meu pai rasgava a roupa da minha mãe. Meu pai rasgou a Bíblia da minha mãe. Meu pai rasgava as vestes da minha mãe quando a minha mãe estava pronta para ir ao culto. Meu pai simplesmente dizia para ela: você não vai, puxava a roupa de cima e embaixo e rasgava e vai para o quarto e volta e acabou. Mas eu sou daquela época que você ia contar isso a um pastor e um pastor dizia: você continua orando, irmã. Deus vai te dar a vitória. E o pau comendo dentro de casa. Então eu sou desse período, dessa época, que as pessoas não se preocupavam tanto com isso, e isso não pode ocorrer. Então, essas informações que te trago nessa noite, elas são do ano de 2025. Você pode encontrar, se você der um Google aí, você vai encontrar, vai ali no Atlas da Violência do Brasil, Atlas de violência que ocorre no Brasil. Você vai ter todos os dados lá que foi coletado a partir de pesquisas que foram feitas, e entre esses dados de mulheres, em geral, você tem a mulher cristã lá dentro. Eu não consigo encaixar isso na minha cabeça. Que num ambiente eclesiástico, num ambiente... Porque eu posso dizer, há casos do marido que não é cristão. Mas eu tenho relatos, e não são poucos, de maridos que se dizem cristãos e cometem violência contra suas mulheres. Então, essas informações, esses dados, essas informações são oficiais, são de órgãos oficiais do nosso Brasil. Por exemplo, 21,4 milhões de brasileiras, mulheres, sofrem algum tipo, ou sofreram algum tipo de violência contra elas nos últimos 12 meses. Presta bem atenção, 21,4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. Eu vou apresentar para você o que é uma violência contra a mulher. Mas você já imagina a quantidade de pessoas dentro desse ambiente. 32,4% enfrentaram algum tipo de violência por meio do parceiro atual ou por meio do ex-parceiro. Elas receberam algum tipo de violência por meio do parceiro que está com ela ou por meio do ex-parceiro. Se você está num ambiente desse, se você tem alguém que em algum momento daquilo que eu apresentar para você nessa noite, comete isso com você, você está dentro de um ambiente de violência contra você, mulher. A violência cresceu, assim, de uma forma drástica nesses últimos anos, a violência contra a mulher. A taxa de homicídio dentro do lar. Há uma pesquisa, visível e invisível, que aponta que o lar, a casa, a residência, não é mais um lugar seguro para a mulher. A mulher está sofrendo mais dentro de casa do que fora. Fora ainda é o grande destaque. A violência que se é cometida contra a mulher do lado de fora, ela ainda recebe um grande destaque.
Porém, por causa da propaganda, por causa das campanhas, o agressor ele está saindo do meio público e indo para o meio privado. E no meio privado ninguém pode controlar, não tem câmera, não tem nada lá dentro. E ali dentro ele consegue fazer o que bem entende com a sua parceira, com a sua mulher. Então, essa pesquisa ela revela que nem mais a casa é um lugar seguro para uma mulher. Você quer ver? Num quadro de 100 mil, uma média de 120 a 140 mulheres são mortas dentro da sua casa por um agressor. Isso é um dado oficial. Captado por meio da mulher, por meio da delegacia e por meio do ambiente hospitalar. O óbito. 120 a 140 mulheres mortas dentro de casa por meio dos seus parceiros. Ou qualquer outro agressor. Então a violência não está só do lado de fora. Ela está acontecendo dentro do silêncio de um lar. Aonde o mundo não pode ver. Se você conhece alguém que está em uma situação dessa, você precisa acolher essa pessoa, você precisa fazer algo por esta pessoa. Isso não é normal, como iremos ver. A violência, ela cresceu demais nos últimos anos. Eu quero te apresentar o que são violências contra a mulher. Você está aí comigo? Está entendendo? Está entendendo a seriedade do assunto? Você precisa tomar posse disso nessa noite. Posse no sentido de cuidar de você e cuidar de outras mulheres que estão próximas a você. Você levar essa informação, se você observar isso acontecendo, você pode ter certeza que ali está tendo um ato de violência contra uma mulher. Então eu vou te apresentar o que é uma violência contra uma mulher. Primeira coisa, o mais comum, a violência física. Você viu aquele quadro do rapaz que bateu na parceira dentro do elevador? Foram 60 em um soco. Violência física. Então, se o teu parceiro, teu marido, teu namorado, teu noivo, ele te deu um tapa, ele encostou em você, ele te deu um murro, isso está dentro do ambiente de violência contra a mulher. Não aceite isso. Uma vez eu escutei uma grande apresentadora americana dizer assim, não aceite a segunda vez. Se ele te bateu uma vez, é só uma questão de tempo dele te bater de novo. Ele não poderia avançar nem na primeira vez. Mas se ele avançou na primeira vez, vai embora, porque ele vai avançar novamente. Isso é só uma questão de tempo. Porque o agressor, ele só aguarda, ele só alimenta alguma coisa e de repente. Eu falo porque eu pesquiso, olho muito esse ambiente. Irmã, se agrediu você fisicamente uma única vez, esteja alerta. Isso não é normal. Não ache isso como algo normal. Não entenda isso como algo normal. Não passa pano. Isso é só um momento, ele estava de cabeça quente. Não. Não passa pano para isso. Isso pode ocorrer de novo e pode ser muito pior. Qualquer tipo de agressão física a você, mulher, é uma violência contra você. Por parte do seu agressor, por parte do seu marido, do seu noivo, do seu namorado, não interessa. Do seu irmão, de um amigo, qualquer ato físico contra você é uma violência. Você tem no segundo ponto aqui, é a violência psicológica. Aquela que causará danos às tuas emoções. Aquelas que não vêm com agressão física. O parceiro não bate. Mas ele te humilha publicamente diante dos teus familiares, diante dos teus amigos.
Ele te humilha com palavras, ele te rebaixa no meio dos outros. Sabe aquelas expressões? Tu é uma burra mesmo, tu não sabe fazer nada. Publicamente, no meio de todo mundo, para todo mundo escutar. Isso é violência psicológica contra você. Ele manipula. Ele trabalha com a humilhação, ele trabalha com manipulações, ele faz chantagens contra você. Ele usa de artifícios para te manipular, para te enganar. Ele usa de artimanhas psicológicas para dominar você, para te rebaixar, para dizer que você não é nada, para dizer que você não vale nada, para dizer que você não vai dar em lugar nenhum, ninguém te ama, ninguém te quer, e ele está te fazendo um favor, oferecendo a casa dele, oferecendo o ambiente dele, e você tem que comer na mão dele. Isso é um ambiente tóxico, isso é um ambiente que não pode ser verdadeiro, não pode ter ali amor. Se isso está acontecendo dentro do teu relacionamento, isto é uma violência contra você. Você não foi feita, como cantamos nessa noite, você não foi feita para ser humilhada. Você foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Você tem em você a imagem e a semelhança de Deus. Você não foi feita para ser humilhada. Você não foi feita para passar humilhações públicas por meio de um homem que se intitula o maioral, por meio de um homem que se intitula senhor daquela casa. Não, ele talvez, se ele é cristão, ele não entendeu o papel dele. Eu não posso exigir isso de alguém que não é cristão, mas se ele é cristão e ele te humilha, você é humilhada por um parceiro que se diz crente, ele está muito equivocado do cristianismo dele, primeiramente. Porque tal coisa não poderia nem existir entre nós. Quanto mais mencionar isso entre nós. Terceira coisa. Sexual. Estupro. Coerção sexual. Ou qualquer ato sexual não consentido por você. Você não deu esse consentimento, você não quer a relação sexual. E se você foi forçado a fazer isso, isso também é uma violência contra você. Ninguém é dono do seu corpo. Você é dona do seu corpo. O seu corpo pertence a Deus, o seu corpo pertence a você. Você é dona dele. Então qualquer ato contra você não concedido por você, você não consentiu com isso, isso é um ato de violência contra você. Violência patrimonial. Você acha que destruir alguma coisa sua é violência ou não? Documentos, algo que é de muito valor para você. Se o teu parceiro faz isso, ele destrói alguma coisa que te pertence, é teu, isso é violência contra você. Isso é violência patrimonial. Tudo isso está dentro daquilo que a Lei Maria da Penha aponta. Tudo isso é direito seu, tudo isso você precisa saber. Algo que pertence a você é destruído, algo que pertence a você é rasgado, é queimado. Uma roupa, uma foto, um livro, não interessa. Se é seu e foi tomado de você e foi destruído, isso é uma violência contra você. São vestígios, são evidências de alguém que de alguma forma quer te destruir no sentido emocional, psicológico, patrimonial, físico. São evidências. Quem ama não faz isso. Quem ama não tem essas loucuras, não tem essas atitudes. Quem ama não faz isso. Quem ama não demonstra violência. Quem ama cuida. Quem ama traz para perto. Quem ama quer o melhor para o outro. Quem ama deseja o outro
ver o outro crescer, subir, enche esse outro com palavras de estímulo. Se você está num ambiente assim, esse ambiente é tóxico. Moral, patrimonial, moral, calúnia, difamação, injúria ou qualquer ataque à sua honra. Qualquer pessoa, o seu parceiro que sai te difamando, ou qualquer pessoa que sai te difamando, sendo do ambiente, parceiro, noivo, namorado, esposo, que sai ali te difamando, ele sai criando intriga, sabe aquelas rodinhas de conversa de família? E o cara começa a te detonar dentro do ambiente familiar. Ah, se fosse como a minha mãe, olha só. Você talvez nem perceba que isso é uma agressão contra você. Mas o dito cujo não casou com a mãe dele, ele casou com você. Se ele quisesse ficar com a mãe, ele não teria casado com você. Então ele não tem o direito de te humilhar, de moralmente te caluniar, de moralmente te esculachar, de moralmente atacar a tua honra. Se isso acontece, você está dentro de um relacionamento tóxico. Se isso ocorre, você está dentro de um ambiente tóxico. O ambiente digital hoje muito comum, aquela invasão, o cara invade, a pessoa invade o teu celular, invade um arquivo do teu notebook, do teu software ali e espalha todas aquelas fotos íntimas sua, dele. Isso é uma violência contra a mulher. A exposição dos teus dados para todo mundo. Você vê muito isso acontecer entre os jovens hoje. Jovens pegam algo daquilo que ele fez com a namoradinha, ele injuriadinho lá, ela terminou, foi embora, gostou mais do outro, não gosta mais dele. Aí ele solta aquilo na nuvem e acabou. É trauma. É honra, é problemas psicológicos terríveis, você não tem como voltar atrás disso, você precisa... Esses são os ambientes gerais, mas se aconteceu com você, você está dentro de um ambiente tóxico. Isso aqui é ambiente geral, que não pode ocorrer com nenhuma mulher, seja ela cristã ou não. Se você está dentro de um ambiente semelhante a isso que foi descrito aqui, você precisa procurar ajuda. Agora a pergunta, e agora vem a causa mais problemática de tudo isso. O que falei até agora são as questões gerais. Aí a pergunta que foi feita, há violência contra mulheres evangélicas? Há violências contra você, mulher evangélica, contra as mulheres evangélicas? Eu tinha feito uma pesquisa no ano de 2021, quando tratei disso em um outro ambiente. Eu tratava ali do grito de Eva. Eu não quis repetir, então eu falei, vou tratar agora do grito de Tamar, que é outro ambiente diferente. Mas lá eu tratei do grito de Eva, e no grito de Eva você tinha um dado em 2021, que 40% das mulheres que foram entrevistadas, mulheres cristãs que foram entrevistadas naquele momento para levantar aquele dado, 40% das mulheres entrevistadas, todas elas haviam ou estavam em situação de violência contra elas. 40%. 2021. 2025, eu fui checar os dados e eis que eu falei, não regrediu. Ele aumentou. Ele passou de 40 para 42,7, quase 43% das mulheres entrevistadas estão sob violência ou sofreram algum tipo de violência contra elas.
Eu não estou falando das que não são evangélicas, estou falando das evangélicas. Daquelas que fazem parte do corpo de Cristo, daquelas que estão em uma instituição cristã. Quase 43% das mulheres que foram entrevistadas, elas foram ou, de alguma forma, sofreram algum tipo de violência ou estão dentro de um ambiente violento. Como eu disse agora há pouco, isso não poderia nem ser citado entre nós. Não poderíamos nem ter 1%. Ter 42,7% já é um absurdo. Porque talvez você esteja sentado aqui nessa noite e deva estar se perguntando, não, mas isso está acontecendo entre esposas que têm um marido não crente. Não. Esposas com maridos crentes. Que o cara prega no domingo, de terno e gravata, como eu recebi aqui um testemunho, e chega lá e espanca a mulher dentro de casa. Não prega nessa comunidade, não é dessa comunidade. Mas é assim que acontece. Pasmem, entre as católicas o índice é de 35%. Tu acredita que nós evangélicos que temos a revelação verdadeira de Cristo Jesus, temos um testemunho pior que os católicos? Agora eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. De todas as mulheres entrevistadas, 47,4% dessas mulheres, elas não tomam nenhuma atitude. Elas continuam sendo violentadas. Elas continuam sofrendo a violência dentro dos seus lares. Elas continuam aceitando essa condição. Seis por cento procuram o apoio da igreja. Elas não procuram nem as repartições públicas, que podem acolher, que podem guardá-las, que podem protegê-las. Elas não vão nem às repartições públicas. Nós conversando aqui, a Zenaide, ela me deu uma informação há uns domingos atrás, que nem a informação é divulgada. Elas nem sabem, você mulher não sabe nem o direito que você tem. E não o suficiente, 6% só procuram ajuda. Vamos dizer assim, 94%, de uma margem de 100%, ficam ali, 94%, baixamos ali 47%, vamos arredondar aí, 60% das mulheres não buscam ajudas, não denunciam, e vivem dentro desse ambiente tóxico, sofrendo dia após dia violência doméstica. A pesquisa também apontou que muitas vezes a denúncia não é feita porque você, mulher, entende que o matrimônio e a submissão feminina é um discurso religioso muito sagrado. E você não tem coragem de fazer a denúncia, e você tem dificuldade de fazer a denúncia. Eu não posso me separar. Eu não posso me divorciar. É só uma porradinha. Ele só me dá um spank hoje e está tudo certo. Amanhã eu passo um pozinho, tomo um remedinho. Ele só vai me bater a semana que vem. Mas eu preciso manter o meu casamento.
Eu sou crente em Cristo Jesus. Jesus vai me dar vitória. Eu apanho um pouquinho mais para a glória de Jesus. Esse é o discurso, esse é o feitiço, esse é o engano soando na mente de uma mulher que não entendeu o seu papel em Deus, não entendeu o seu papel em Cristo Jesus e não entendeu que este ambiente é um ambiente tóxico. Há um ambiente de violência contra ela e não é uma violência que Cristo desejou para ela. E muitas vezes ela tampa, ela passa essa ideia da submissão. Quem sou eu? Ele é a autoridade no lar. Ele pode fazer comigo o que ele bem entender. Ele é o homem da casa. Ele é o sacerdote do lar. A gente vai construindo essas ideias e tomando mais uma porradinha hoje, mais uma porradinha amanhã, mais uma privação hoje, mais uma privação amanhã, mais uma violência psicológica hoje, mais uma violência psicológica amanhã. E assim vai indo, e não foi para isso que Cristo te salvou. Isso não é vontade de Jesus. Não se engane quanto a isso. Deus não deseja isso para você. Deus não desejou isso para você. Você está em um ambiente tóxico se você está em alguma dessas situações que estamos descrevendo aqui. Você não vai melhorar o seu casamento tomando porrada, tomando privações, sendo rebaixada. Não. Isso não foi o que Cristo tem ou teve para você. Você precisa tomar consciência e entender. Se estou falando com alguém nessa noite, numa situação dessa, você precisa entender que isto não é amor de Cristo. Cristo não desejou isso para você. Você está diante de alguém doente, alguém violento, alguém que não te ama, alguém que quer, se possível, e que Deus nos livre de tal, destruir amanhã a tua vida. Não se engane com isso. Essa é uma das dificuldades que uma irmã em Cristo sua, nossa, encontra para fazer a denúncia, para buscar ajuda, porque, não, o casamento é uma coisa, a instituição não pode passar por isso, a instituição não pode ter esse negativo. A liderança masculina, e aqui me dirijo a você, homem, muitas vezes, mal compreendida, acha que mulher é capacho. Acha que mulher é alguém que deve ser escravinho, escravinha sua. E não. Para nós, homens, a Bíblia diz que devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou e ama a sua igreja. Esse é o papel dos homens. Homens cristãos amam como Cristo ama. Tratam bem. Não tratam seu cônjuge como um escravo, como alguém que tem que fazer a felicidade dele, do doutor, do senhor da senzala, o capitão do mato, do lar. Aqui quem manda sou eu. Come o que eu quero, veste o que eu quero, compra o que eu quero. Está equivocado, irmão. Se tu age dessa forma, tu está muito equivocado. Isso não é um casamento saudável. Se há evidências disso na sua vida, na minha vida, na nossa vida, isso precisa ser ajustado. Isso é ambiente tóxico. Você não foi dado por Deus a ela para fazer dela o seu servinho, a sua escravinha. Ela foi dada a você para que você cuide dela como Cristo cuida da sua igreja. E você precisa entender isso. Você, irmã, você precisa exigir isso do seu esposo.
Você precisa me amar como Cristo ama a igreja. Eu não sou uma qualquer. Eu te devo respeito, eu te devo submissão. Submissão não é controle do outro sobre você. É os dois estarem em uma missão. Ele dentro do seu papel como autoridade, mas não como autoritário. São duas coisas totalmente diferentes. E ela submissa, mas não como uma escrava, com alguém que tem lugar de fala, que dá opinião, que exerce direção, que auxilia. É isso que o texto de Gênesis diz. Se o seu ambiente não está assim, reveja, você homem, como você está fazendo essa dinâmica do seu lar. Porque talvez você possa estar criando um ambiente totalmente tóxico. Por outro lado, a igreja também não oferece acolhimento para essas pessoas. Às vezes a nossa irmã está com um problema seríssimo e ela não tem com quem buscar, ou não tem em quem buscar ajuda. Porque às vezes ela vai querer compartilhar isso com alguém, e alguém vai querer jogar isso no 0800 da vida, para geral, para a torcida do Corinthians. Então às vezes a pessoa veio buscar ajuda num ambiente onde ela deveria ter todo o acolhimento, numa situação drástica desta, onde ela deveria ser acolhida, deveria ser suportada, deveria ser amada, deveria ser cuidada, e ela encontra às vezes aqui o ambiente que vai traí-la. Ela já sai de um ambiente tóxico, de um ambiente violento, vem para a instituição que ela faz parte, e de repente ela quer abrir aquilo para alguém, ela abre aquilo para alguém. Irmã, estou passando assim, assado, lá em casa está assim, e a irmã não confiável bota isso para a torcida no Corinthians. Isso precisa ser um lugar de acolhimento, de cuidado, de amor, de preservação, de pacto de silêncio, de dizer: irmã, eu estou aqui, eu vou te ajudar, vamos tentar resolver isso, vamos te acolher, vamos cuidar de você, vamos atrás daquilo que é devido como ambiente civil. Nós vamos cuidar de você, você não está sozinha nessa situação. Esse é um dos problemas que esta pesquisa mostrou. A pessoa não tem como abrir-se, porque o pastor vai falar: ora mais, irmã. O irmão vai falar: conta para mim que eu não conto para ninguém. Ele já está ligando para geral. Isso não pode acontecer. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo de Cristo. Cristo não faria isso com ninguém. Cristo acolheria, Cristo amaria, Cristo diria: estou aqui para te ajudar, vamos resolver essa pauta, tu não está sozinho. Isso não pode ser num ambiente tóxico também. Algo que me chamou muita atenção, e eu já correndo para o final. Uma das pesquisadoras, Camila Caringe, ela diz assim: a mulher, isso dói no meu coração demais, gente. A mulher é desestimulada a fazer a denúncia. Ela é desestimulada a sair do seu relacionamento justamente por causa da sacralidade do casamento. Sacralidade, traduzindo, casamento é algo santo. Casamento é algo muito divino. E é. Eu não estou dizendo que não é. Mas num ambiente tóxico desse, não é. Ele não é sagrado nesse ambiente. Ela é aconselhada a outras coisas, a orar para que o agressor mude o seu comportamento. Vai orando. Ele vai mudar.
É só uma porradinha na segunda, outra na terça, mas ele vai mudar. Faz um jejum. Ora um pouquinho mais. Não está orando tanto, né, irmã? Não está orando muito, né? São conselhos que apenas fazem com que a mulher siga dentro da situação de violência. Esse tipo de conselho só deixa a mulher no ambiente de violência. Não a tira do ambiente de violência. Não resgata ela do ambiente de violência. Faz com que ela permaneça no ambiente de violência. Isso não é um relacionamento sadio. Você talvez não tinha essas informações, como a maioria de vocês disseram que não tinha. Não sabiam o que é o agosto lilás. O que eu trago para você é uma informação. E se você está dentro de algum desses ambientes que descrevemos aqui, você está dentro de um relacionamento violento e tóxico. Não é um lugar saudável para você. Você precisa, dentro desse material que nós concedemos, você tem todo um aparato lá para você de informações, como buscar ajuda, como fazer denúncia, você tem tudo lá, com quem conversar, no ambiente civil. No ambiente de igreja, nós não podemos fazer muita coisa por você, a não ser te acolher, a não ser te apoiar, a não ser te incentivar e ir com você ao ambiente público. Porque eu não posso, como pastor, nenhum líder pode fazer a denúncia, que só você pode fazer. Não é o nosso papel e nós somos proibidos a fazer isso. Nós podemos apoiar e acompanhar você. Aqui você terá um lugar de fala. Aqui você terá alguém para te escutar. Aqui você terá alguém para te apoiar. Alguém que não vai passar pano para isso. Você que foi vítima em um relacionamento abusivo. Como foi dito pela Tati nessa noite, Deus te ama. Você não é culpada disso. Você não tem culpa disso. Porque muitas vezes a vítima agredida se sente culpada e carrega por anos uma culpa que não é dela. Se sente suja porque foi abusada. Está traumatizada pela violência em vários aspectos que sofreu e carrega essa carga como olhando para si e dizendo: que culpa eu tive, onde foi que eu errei, o que eu fiz. E talvez você não tenha feito nada a não ser ter nascido uma mulher. Você não é vítima. Você não é culpada disto. Você não é a agressora desse ambiente. Você é agredida. Você é a pessoa que sofreu a agressão. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que há um Cristo vivo e real. Há um Cristo que muda as situações emocionais. Há um Cristo que nos livra de traumas. Há um Cristo que zera o nosso ambiente traumático. Há um Cristo que tem graça. Há um Cristo que tem justiça. Há um Cristo que tem amor, um profundo amor por você. Que você não precisa mendigar amor de outro, porque o amor dele é um amor suficiente. Você não precisa andar mendigando amor, porque o amor de Cristo é suficiente. O amor de Cristo por você, ele é real. A graça de Cristo por você é real. A misericórdia de Cristo por você é real. Talvez você não entenda isso, mas nessa noite eu te desafio a dar um passo de fé.
e a tocar no Cristo que é real, e dizer a Ele: aqui estão os meus traumas, aqui estão as minhas sequelas, aqui estão tudo aquilo que fizeram comigo. Restaura a minha alegria que um dia eu tive, restaura a minha vida que um dia eu tive, a alegria que se foi, o coração despedaçado que está aqui, restaura tudo de novo, meu Senhor Jesus. O Cristo vivo e real está aqui nesta noite. Ele está olhando para você nessa noite. Ele observa o teu coração, Ele observa as tuas emoções. Ele diz para você que essa situação não é normal. E não é normal. E você precisa ser acolhida por Ele nessa noite. Você precisa encontrar nele um lugar de refúgio, um lugar de bálsamo. Como diz o texto, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo que cura a ferida. O nosso Deus é um Deus que cura feridas. Nessa noite eu quero te apresentar esse Deus. Nessa noite eu quero te apresentar este Senhor que pode curar você. Esse Senhor que pode trazer a alegria de volta. Um dia você foi vítima, mas você não precisa mais carregar isso. Você foi vítima. Você não precisa ser o resto da sua vida uma vítima. Você precisa reencontrar em Cristo Jesus a alegria. Você precisa reencontrar em Cristo Jesus a paz. Você precisa encontrar em Cristo Jesus a mansidão. Aprendei de mim, você que está cansado, sobrecarregado. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Há um Cristo que te convida nessa noite a entrar no ambiente dele, a ser dele, totalmente dele. Todas as tuas emoções, tudo aquilo que te sobrecarrega nessa noite. Eu entendo você. Eu vi uma mãe num ambiente desse. Eu sei como é difícil. Eu te entendo. Mas eu sei também, por meio da minha mãe, que existe um Cristo vivo, que nos sustenta, nos restaura, nos alimenta, nos dá força para prosseguir. Eu preciso que você entenda nisso. Se você está vivendo em um ambiente deste, eu queria dizer que nós como igreja queremos te acolher. Nós como igreja queremos te apoiar. Nós como igreja queremos te ajudar. Nós como igreja queremos te direcionar. Nós como igreja queremos te tirar desse ambiente aí, de violência, de desgraça para a tua vida. Isto não é relacionamento. Isso é um relacionamento tóxico, cheio de violência contra você. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos te ajudar a sair desse ambiente. Isso não depende de nós, só depende de você. Você precisa entender isso. Você precisa compreender que nós, como igreja, devemos resplandecer o amor, o cuidado. E aqui eu digo para geral, nós precisamos acolher essas pessoas. Você precisa observar os seus familiares. Você precisa observar um vizinho. Você precisa observar um amigo de serviço, uma amiga de serviço. Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, deve estar ali dizendo: olha, eu sou igreja. Eu percebi. Você deve ser um lugar onde as pessoas possam abrir o coração, encontrar em você um Cristo que vai trazer refúgio e bálsamo para a vida delas. É você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, você precisa ser essa rede de apoio. Você precisa ser
este lugar de apoio. Você precisa ajudar outras mulheres. Você precisa levar essa informação adiante. Você precisa acolhê-las. Você, homem, não é diferente. Você também é responsável por isso tudo. Você deve ser apoiador da causa. Você deve cuidar. Você deve instruir outros homens. Você deve orientar outros homens. Como se deve viver a verdadeira vida do lar. Mesmo não sendo cristão, você como cristão precisa mostrar como se deve viver a vida correta. Orar para que as pessoas sejam livres. Você entendeu? Temos que abaixar esse índice. Temos que zerar esse índice. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode estar numa pauta como essa. Isso deveria ser uma vergonha para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não deveríamos nem aparecer numa pesquisa dessa. Mas aqui nós vamos lutar para que isso não aconteça. Aqui você terá uma rede de apoio. Aqui você terá um lugar para ser escutada, para ser acolhida, para ser ajudada. Vamos ficar de pé? Tati. Amém. Feche os teus olhos nesse momento. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Pai, nós queremos pedir coragem. Coragem para enfrentar essas dificuldades, coragem para dizer: socorro, me ajuda. Deus, nós queremos Te pedir o fortalecimento espiritual para suportar determinadas situações. Pai, mas queremos também pedir o entendimento para nos libertar daquilo que nós não precisamos estar presas. A Tua palavra disse hoje, um clamor de Tamar, que nessa noite nós, mulheres, venhamos nos posicionar e clamar por outras mulheres. Se nós não estamos passando, se nós não vivemos isso nos nossos lares, mas que os nossos corações, os nossos olhos sejam sensíveis a quem vive e a quem passa, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem com consolo, vem com cura, vem com libertação e transformação nesta noite para essas vidas, ó Deus. Senhor, nós Te pedimos, nos cobre, Senhor, nessa noite. Nos cobre com o Teu amor, nos envolve com o Teu amor, com a Tua graça. Para que nós possamos juntas, Senhor, sair disso. Sair de todo abuso, sair de toda maldade, Senhor. Deus, nos cobre nessa noite com verdade, nos cobre nessa noite com graça, para que juntas nos unamos umas nas outras, Senhor, e ajudemos a levantar umas às outras. Ergue as mulheres desta igreja, Senhor, ergue as mulheres dessa casa a começar em nós e através de nós. Ergue, Senhor, e fortalece as nossas vidas para que possamos fortalecer outras mulheres no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa noite, com o Teu amor e com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Mulher, você tem um canal ali que você pode falar comigo, caso você queira. Se você estiver dentro de uma situação dessa, você pode nos procurar. Nós iremos ajudar você. Nós estenderemos o apoio a você. Nós te encaminharemos para os órgãos que vão cuidar bem de você. Eu ia falar. Eu ia também falar que a Zenaide, ela tem informações poderosas
para você, mulher, uma situação dessa. E ela também é uma acolhedora. Então você pode procurar a Zenaide também. Nós temos a Bruna também. Ela não pôde estar conosco aqui hoje, mas ela estará em outras oportunidades conosco. Então você não se sinta só. Se você tem alguma amiga, alguma familiar dentro do ambiente desse, e se ela deseja apoio, se ela deseja ajuda, nós estamos aqui como igreja para apoiá-la. Nós estamos aqui como igreja para ajudá-las. Amém? Amém? Você está ciente? Repassa isso para outras mulheres. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a profunda amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que todos digam: que Deus os abençoe. Vão em paz.